Bíblia menciona várias pessoas que possuíam terafins ou ídolos domésticos. Essas imagens foram usadas como uma espécie de talismã para trazer uma bênção, talvez para revelar conhecimento secreto a uma família. Na lição de hoje estudaremos sobre pelo menos dois personagens que mantinham ídolos de família, Raquel e Mica. Pode ser uma surpresa para alguns saber que a esposa de um homem de Deus no Antigo Testamento tinha alguma ligação com a idolatria, mas devemos entender que algumas dessas pessoas, especialmente Raquel, eram simplesmente produtos da sociedade em que tais práticas eram bastante comuns. E Mica, um homem, um efraimita, ganancioso e trapaceiro, que estabeleceu sua própria religião. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que andou por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos de 2023, que tem o tema Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 4, ídolos na família. O texto áureo nos diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 21. A verdade prática nos diz assim: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 31, versículo 17 ao 19, versículo 33 ao 35 e também Juízes capítulo 17, versículo 1, 3 ao 5. Os objetivos da lição é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai, Labão. E 2, explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E 3, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa ou no grupo do WhatsApp da sua igreja, que você está ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Subtópico 1, a fuga de Jacó, a sua família para a terra prometida. Nós já conhecemos essa história de Jacó com as suas esposas. Jacó ele reúne todas as suas posses, seus rebanhos, coloca seus filhos e suas esposas nos camelos e deixa Padã-Arã. Raquel secretamente tomou os ídolos de seu pai, aproveitando-se do fato de Labão tinha ido tosquiar suas ovelhas. Labão descobriu que Jacó tinha ido embora. Ele e seus homens partiram em busca para alcançar Jacó e sua família 7 dias depois, perto das colinas de Gileade. Labão, ele censura Jacó por ter levado suas filhas em segredo, sem deixá-lo dizer adeus ou beijar seus netos. Você teve que ir embora porque estava com saudade da casa do seu pai, mas por que você roubou meus deuses? Perguntou Labão. Então respondeu Jacó: eu estava com medo porque pensei que você tiraria suas filhas de minha força, mas qualquer um com que você encontrar seus deuses não permanecerá vivo. Na presença de nossos parentes, aponte o que eu tenho de vocês e leve-o, respondeu Jacó, sem saber que Raquel havia roubado os ídolos. Isso, é claro, foi um comentário muito imprudente de Jacó, que tinha muito a aprender nessa fase da sua vida. Como sabemos, o incidente finalmente terminou de forma relativamente pacífica, sem qualquer perda de vidas. Será que a morte precoce de Raquel estava relacionada a isso? A maldição que Jacó deu àqueles que tinham o ídolo? Subtópico 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. A pergunta que precisa ser feita é: por que Raquel roubou aqueles ídolos domésticos de seu pai Labão? Um pouco de luz ao fundo pode nos ajudar a aprender, entender, melhor do que se trata essa história. Os deuses domésticos ou terafins eram comuns nos lares.
Seu nome poderia ser traduzido como figuras ou imagem ou mesmo oráculos. Outros terafins, como nessa história, no caso aqui, eram bem pequenos, eram suficiente para que fosse escondido sob a sela, por exemplo, de um camelo da Raquel. Essas figuras foram pensadas para fornecer proteção e também responder a pergunta, no caso adivinhação. Isso nos diz que Labão adorava ídolos e Lia e Raquel cresceram submetida a esse estilo de vida. Alguns registros antigos parecem dizer que os deuses domésticos às vezes eram símbolos de direitos de propriedade e status familiar. Tê-los em posse pode indicar que o guardião tinha certos privilégios importantes. Era como quem tem o cetro de um reino ou quem tinha a chave de uma cidade. Assim, se Jacó tivesse posse dos ídolos, isso poderia provar que ele não estava mais em servidão a Labão. Poderia até significar que ele tinha direito a uma parte de sua propriedade. Jacó já tinha alcançado essa posição financeira, mas talvez Raquel quisesse ter certeza de dar-lhe uma garantia por todos os anos trabalhados a seu pai. Pode ser. 3. Raquel usa de mentira para esconder o ídolo. Bom, a razão poderia ter sido que Raquel queria garantir sua herança, nos bens de seu pai, que já foram dados aos filhos de Labão. Registros encontrados em Nuzi, na Mesopotâmia, mostram que era patriarcal a posse desses deuses domésticos da família. Significava que o titular tinha direito às propriedades de seu pai. Textos encontrados de Nuzi, na Mesopotâmia, também revelam que os deuses domésticos eram herdados de filhos após a morte do pai, e não pelas filhas. Essa foi provavelmente a principal razão pela qual Labão estava tão determinado a tê-los de volta. Raquel não tinha o direito de roubar esses ídolos. Ao fazê-lo, ela violou os mandamentos de Deus por ter um ídolo. Ela cobiçou o que não lhe pertencia e roubou e mentiu para encobrir o seu ato. Jacó, ele admitiu a Labão que ninguém de sua família tinha o direito de roubar os seus ídolos. Raquel deveria ter percebido que Deus era seu único verdadeiro ajudador, pois ele é o Criador. O que esses ídolos poderiam fazer por ela? Ela sabia que José, o seu filho mais velho, era uma resposta à sua oração a Deus. Então ela tinha uma experiência já com Deus. Pois depois de anos sendo estéril, Deus abriu seu ventre e pela fé obteve o que a impaciência e a incredulidade haviam falhado antes. Labão vasculhou as tendas, incluindo a tenda de Raquel, mas não encontrou os ídolos, porque Raquel estava sentada sobre eles. Ela disse: não se engane, meu senhor, por eu não poder me levantar, né? Porque diante de vós, pois eu estou no período das mulheres, ela está sobre mim, quer dizer que ela estava menstruada. Desculpe, ela pediu desculpa ao seu pai por não se levantar na presença dele. Jacó e Labão fizeram um pacto entre eles, que celebraram juntando pedras no monte, fazendo um sacrifício e comendo. Então, eles se separaram em paz. Labão voltou para casa e Jacó continuou sua viagem a Canaã. Ela colocou todos em perigo. Apesar de Raquel ser a preferida de Jacó, não foi de seu ventre que veio a linhagem do Messias, e sim de sua irmã mais velha Lia. Ela morre após dar à luz a seu filho, em uma dor, colocando o nome referente ao seu sofrimento, o nome de Benoni, expressando toda a aflição de Raquel naquele momento, em seu significado possui que é filho do meu sofrimento. Entretanto, o texto fala que Jacó mudou o nome do menino para Benjamim, cujo significado é filho da mão direita ou filho da minha destra. Sinopse fala: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com suas próprias mãos. Tópico 2. Um santuário de Deus na casa de Mica. A idolatria, subtópico 1, e o caráter antiético
de Mica. Acompanhe comigo o texto. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura a uma de fundição, de sorte que agora te tomarei a dar. Porém, ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição que ficaram em casa de Mica. Juízes, capítulo 17, versículo do 1 a 4. Os eventos no livro de Juízes ocorrem após a morte de Josué e antes do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. O povo de Israel cria problemas para si mesmo ao permitir que o mal de sua cultura circuncidante os polua. Esta é a triste história do livro de Juízes. O povo rejeitou o seu rei celestial e também não tem rei terreno para liderá-los. Israel caiu em profunda decadência moral, espiritual, separando-se de Deus, ignorando as leis de Deus e desprovido da liderança ungida. Esse é o cerne da mensagem de Juízes. A adoração corrupta que é oferecida com sinceridade ainda é corrupta, irmão. O sincretismo religioso é fazer com que a adoração seja parcialmente correta, o que é completamente errado. Subtópico 2, abominação de Mica, Juízes capítulo 17, versículo 5. A mãe de Mica lança uma maldição sobre o ladrão que roubou o seu dinheiro, sem perceber que sua maldição iria cair em quem? Seu próprio filho. Veja como tanto o acontecimento de Jacó e Raquel aqui se repete. O poder das palavras, a precipitação no falar, tá? Continuando. Nesses 2 primeiros versículos aqui, aprendemos que Mica não tinha escrúpulos em roubar sua própria mãe, como muitos filhos por aí. E também aprendemos que a mãe não tem escrúpulos em cometer idolatria, porque roubo e bruxaria são crimes extremamente graves sob a lei mosaica. E qualquer israelita contemporâneo lendo esse texto iria entender isso imediatamente. O autor quer que saibamos que estamos olhando para 2 pessoas muito ímpias aqui. Mica confessa seu roubo e devolve o dinheiro à sua mãe, mas vale a pena notar que ele não fazia essa confissão por remorso, com a mãe angustiada. Não, foi apenas o medo das consequências sobrenaturais da sua maldição que o levou a devolver seu dinheiro. Aparentemente, as maldições eram mais temidas, mais assustadoras para ele do que a ira sobrenatural de Deus. Surpreendentemente, no entanto, a mãe de Mica reage de forma muito diferente do que se poderia esperar, né? Que o que ele fez foi muito horrível. Ela não se preocupa com ele ou pede que ele se explique, não. Ela agradece a Deus, ela louva a honestidade do seu filhinho querido. E, no entanto, ainda separa 200 peças de prata tirada dos 1.100 que foram roubadas e dedica ao Senhor em honra ao seu filho. Veja, é aquela famosa mãe que passa a mão na cabeça do filho. Veja que ela tinha que ter disciplinado, ao invés disso, ela o abençoa. Pela lei, ele tinha que ter restituído o que tinha roubado, e muito mais. Isso mostra o quão distante desse povo na época estava dos desígnios do Senhor. Isso também é um bom exemplo das mães que veem seus filhos chegando com objetos de coleguinha da escola, porque começa por aí, com objetos que não são delas, e a mãe não procura saber de onde foi que seu filho conseguiu aquilo e não o corrige. Começa nas pequenas coisas, pegando aqui, ali, até que ele começa a fazer isso dentro da sua própria casa.
Olha essa mãe, em vez de doar o dinheiro ao sacerdote do templo que dependiam disso para viver, ou entregá-lo para um cuidado de viúvas e órfãos, que são maneiras legais e prescritas de dedicar dinheiro a Deus, a mãe de Mica leva 200 moedas de prata a um ourives e manda fazer um ídolo, né, a partir dessas moedas. Então ele vai, cria um santuário em sua casa e começa a fazer o seu próprio sacerdócio. Ele fabrica um éfode sagrado, o que está errado de várias maneiras. Um éfode é uma espécie de estola longa que está aqui, aparecendo aqui, esse exemplo aqui, que só era usado pelo sumo sacerdote. E Mica fez aqui foi criar uma veste que não é apenas sagrada para os sacerdotes, mas para o sumo sacerdote. Mica nem sequer é um levita e deve muito menos ser da linhagem de Arão. Ninguém na tribo de Efraim deveria estar tocando parâmetros sacerdotais, muito menos fazer vestes sacerdotais. Mica não tem autoridade nem o direito de nomear o seu próprio filho ao sacerdote. Seu filho, ao participar também dessa farsa, será igualmente culpado. O pai é o que deve ser, irmãos, o líder religioso da sua casa. Além de tudo isso, a natureza totalmente blasfema de usar tal éfode em conjunto com ídolos e santuários domésticos, secretismo religioso. Não se engane, a criação de Mica, do éfode e do santuário foi mais do que apenas um pouco errada, um pecadinho. Essas eram fantasticamente, terrivelmente distorções blasfêmias. São muitos advérbios aqui. Essa introdução ao um fracasso verdadeiramente épico da parte de toda a família. Subtópico 3. Mica tinha uma casa de deuses. Existem inúmeros problemas com o comportamento de Mica aqui, quando medido em relação ao padrão da lei mosaica. Além do pecado de roubar, ele não tinha o direito de possuir ídolos domésticos. Nem havia a necessidade de criar santuário, ou um éfode, ou o próprio sacerdócio. De fato, as ações de Mica aqui são realmente trágicas, mas ele não estava sozinho nesse tipo de comportamento. Como a nação não tinha um líder, ou mais precisamente não estava seguindo a Deus como seu verdadeiro líder, o povo fazia o que estava certo e bom na cabeça deles, mas às vezes o que acreditavam ser bom estava longe disso. Guiar-se pelas próprias opiniões é sempre perigoso. Os israelitas deveriam ter sacrificado no tabernáculo somente por meio dos sacerdotes levíticos que Deus designou. Além disso, criar ídolos era errado, mesmo que eles fossem apenas destinados a ser representações de Deus e não alguma divindade pagã. Mica está inventando sua própria adoração e religião, e Deus não está satisfeito. Quando nos voltamos, damos as costas para Deus e nos voltamos a ídolos, acabamos com um vazio e no cativeiro, em vez de ter a presença de Deus. Lembre-se de que a classe sacerdotal, aqueles que serviam no templo e antes disso, durante o tempo de Mica, no santuário de Siló, só poderia ser os descendentes do lado masculino de Arão, o sumo sacerdote. Então o versículo 7 nos diz que havia ali, acontece uma mudança no texto, um moço da tribo de Judá, que aparece que de ser levita, estava peregrinando por ali. Sob a lei mosaica, os levitas deveriam ser providos indiretamente, principalmente através dos sacrifícios e ofertas da nação. Tudo o que sabemos dele é que ele deixou Judá para encontrar outro lugar para viver. Mica tem o prazer de conhecer esse levita e oferece-lhe um belo salário, juntamente com um subsídio de quarto, alimentação e roupas limpas. O jovem, é claro, concorda com esse doce acordo e o versículo 11 nos diz que ele se tornou como um filho para Mica. Por que esse jovem estava procurando trabalho em um lugar para ficar? O que podemos imaginar é que provavelmente
A grande parte da nação não estava seguindo o padrão de verdadeira adoração que Deus havia estabelecido. E as necessidades desse jovem não estão sendo atendidas. Se isso for verdade, isso transmite muito sobre a natureza generalizada da decadência espiritual de Israel. Mica convida esse homem a ser um sacerdote para ele, particular, né? Um pai espiritual. Mica cuidará dele se ele estiver disposto a adorar como Mica prescreve. Evidentemente, esse jovem carecia de convicção para a verdade, uma vez que ele concorda de bom grado. Mica consagra, veja só, esse homem como sacerdote, não pela autoridade de Deus, mas pela sua própria autoridade. E ele se engana em uma falsa sensação de segurança ao pensar que agora Deus ficará satisfeito com ele, uma vez que ele tem um levita, um sacerdote na sua casa. Mica evidentemente percebe que existe um padrão e ele quer imitá-lo na medida em que é conveniente para ele. Ele acreditava que rituais e formas de religião lhe trariam bênção, mas estava enganado. Não importa que esse jovem não seja um sacerdote, nem nos é dito que ele é mesmo um descendente de Arão na Bíblia. Para Mica, nada disso importa. Tudo que importa é ser capaz de dizer que ele se tornou um levita. Mica apenas o chama de sacerdote. A ordenação não importa. A lei não importa. A vontade de Deus não importa. A autoridade do sacerdote não importa. Mica realmente não sente nenhuma necessidade de ser circuncidado, separado para Deus em seu coração. Ele é circuncidado do lado de fora. Ele tem um levita. Ele tem um éfode para o levita usar. Ele tem um ídolo de prata que sua mãe queridinha fez para dedicá-lo a Deus. Tudo parece ótimo do lado de fora. Qualquer um, irmãos, que veja o santuário de Mica e o seu levita saberá que ele é um homem justo e piedoso. Para Mica, isso é o suficiente. E isso é tragicamente muito semelhante ao comportamento de muitos hoje que querem viver para si mesmo, mas tem uma dose de cristianismo do lado de fora. Simplesmente não funciona assim. Deus espera completa submissão à sua vontade. Todos estão errados nessa história. A mãe, o filho, que no caso é Mica, o filho de Mica e agora o levita. O levita era um jovem da tribo de Judá. Embora esse jovem fosse descendente de Levi, ele violou o seu chamado de muitas maneiras. Primeiro, ele não determinou dedicar sua lealdade a Deus, mas adorar qualquer divindade que lhe desse prestígio, que eram os deuses de Mica, de 10 ciclos e um éfode. Segundo, ele não serve no lugar escolhido por Deus, mas um lugar que o homem escolheu. Além disso, ele não recebe um honorário determinado pela lei, onde o Senhor é a sua herança, mas adora prata, comida, roupas temporais. Por fim, ele cobiça o poder, assim como Mica. E o levita fez o mesmo quando foi capturado pelos danitas. Acompanhe comigo. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Juízes, capítulo 18, versículo 18 ao 20. O levita não apenas adorava o falso Deus de Mica, mas encorajava os outros a fazer o mesmo. Este homem não tem paixão por Deus. No final você percebe que o levita errante tem sucesso como sumo sacerdote do santuário de culto danitas. E os danitas conseguem conquistar a terra, embora nunca tenham pedido ajuda a Deus. Eles representam uma religião vazia, desprovida de fé, crença ou adoração. É tudo um show
público, eles se parecem com bons israelitas do lado de fora, mas se você arranhar a superfície, é totalmente oca e sem sentido. A pior parte é que Mica realmente acredita que Deus o abençoaria por isso. Ele honestamente não percebe que sua piedade externa não é realmente piedosa. A pobre alma perdida nem sequer sabe que está perdida. É trágico. E Sinopse 2 diz: imerso em um período de abandono à lei de Deus e secretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Tópico 3. A idolatria dentro dos lares. Bom, em ambas as histórias, diz o autor aqui, que de Raquel e de Mica, a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos que nós estudamos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria nos dias atuais em nossas casas. Sobre tópico 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. A idolatria é surpreendentemente moderna e muito prevalente em nossa cultura, sim. Parte da razão pela qual não pensamos sobre a adoração de ídolos hoje é porque nossa definição de idolatria está errada. Pensamos que a idolatria se limita a curvar-se diante de uma estátua de ouro, orar uma imagem de madeira, e como não fazemos isso, achamos que não temos ídolos. João Calvino disse: a natureza do homem, por assim dizer, é uma fábrica perpétua de ídolos. Mas nós temos ídolos hoje, muitos. Eles parecem diferentes dos ídolos do passado, mas ainda praticamos a adoração de ídolos hoje. Antes de olharmos para quais ídolos adoramos, precisamos ter uma definição melhor do que é um ídolo. Então, o que é um ídolo? Um ídolo é quando algo ou alguém se torna mais importante para nós do que Deus. Mesmo as coisas boas podem se tornar ídolos quando as tomamos coisas definitivas em nossas vidas. Qualquer coisa ou qualquer um pode se tornar um ídolo se colocarmos o valor dessas coisas, pessoas, acima de nosso valor para Deus. A gente vê que há um perigo na idolatria. Muitas vezes o Novo Testamento adverte sobre ser seduzido pelas coisas deste mundo até o ponto em que elas se tornam a coisa mais importante em nossas vidas, o que é, por definição, idolatria. Subtópico 2, identificando ídolos modernos dentro dos lares. Estamos obcecados em nos divertir e vem de muitas maneiras, pela Netflix, nas férias, em vídeos nas redes sociais. Nós amamos o entretenimento de todas as formas, com televisores maiores, cada dia maiores. Novamente, como acontece com uma lista que nós poderíamos citar aqui sobre idolatria, não é que o entretenimento seja ruim. Pode ser uma coisa boa, mas quando nossas vidas se tornam sobre a busca do entretenimento e perseguição das melhores experiências que podemos encontrar, então se tornou um ídolo. Tornou-se mais importante do que Deus. Eu diria que o entretenimento é bom, é um presente de Deus, mas devemos adorar o doador e não o presente. A adição de smartphone, celulares, está se tornando cada vez mais uma tendência preocupante. Isso é especialmente verdadeira para a geração Z e milenal, mas certamente não se limita a elas. Para muitos deles, simplesmente não podem viver sem seus telefones ou estar online. Cadê o Wi-Fi? Isso está rapidamente se tornando um ídolo para muitos. Muitos bebês hoje ganham celulares antes de ganhar uma chupeta. É muito mais fácil colocar nossos filhos na frente da TV por horas enquanto fazemos nossas coisas. O problema não são nossos telefones ou mídias sociais ou qualquer forma de tecnologia. É o valor que se coloca nele que o torna um problema. Quando nossas vidas giram em torno de quantas curtidas recebemos,
como são nossos seguidores, ou se não pudermos se sentar em silêncio por 5 minutos sem atualizar nosso feed de notícia, podemos ter um ídolo. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus em nossas vidas, qualquer coisa que se torne mais importante do que Ele, é um ídolo. Subtópico 3, o cachorro está latindo. Precisamos reagir contra o inimigo da família. O ritmo da vida moderna torna mais desafiador criar uma família hoje em dia, sem ceder à idolatria de estimação da cultura. Muitas boas famílias cristãs hoje estão em uma situação como a de Jacó, quando se deixou Padã-Arã. Sua caravana tinha uma carga que Jacó não conhecia: os deuses domésticos de Labão, secretamente tomado pela esposa de Jacó, Raquel. Assim é muitas de nossas casas hoje. Não viramos as costas para Deus, não paramos de adorá-lo ou de desfrutar de seu favor. No entanto, os ídolos foram trazidos para nossas casas. Às vezes nós os carregamos em nós mesmos, adotando ou adaptando alguns dos ídolos pagãos em nossas casas. Então, como sabemos se algo se tornou um ídolo para mim? A gente pode fazer umas perguntinhas aí e você vai analisar na sua vida. Onde é que eu gasto o meu tempo? Onde eu gasto o meu dinheiro? De onde eu tiro minhas alegrias? E o que está sempre na minha mente? Na verdade, pense nessas perguntas. Eles o levarão ao que é um ídolo, ou ao que você pode ser tentado a fazer como um ídolo. Não deixe que nada, mesmo uma coisa boa, tome o lugar de Deus em sua vida. Sinopse 3, estou correndo. Precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência pagã em nossos lares. Para concluir, irmãos, a maioria de nós não tem ídolos domésticos em um sentido literal, mas muitas vezes nos apegamos às coisas além de Deus por segurança. Nosso sucesso, nosso emprego, nossa família, nossas reservas financeiras, tudo isso pode ser como ídolos domésticos. Um grande desafio da fé é aprender a deixar de lado tais coisas e confiar completamente em Deus. Somente o único Deus verdadeiro é capaz de vestir, guardar, prover, proteger e sustentar você e sua família. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.